Olá, o programa Em Discussão está começando agora pela TV Assembleia. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante atual, uma temática que tem sido abordada recentemente tanto pela mídia quanto também pelos meios jurídicos. Nós vamos tratar do uso do canabidiol com finalidade terapêutica. E para nos ajudar nessa discussão de hoje, estamos contando com o auxílio da deputada Estela Bezerra e também com a vice-presidente da Liga Cannabis, que é a Sheila Geriz. Sejam bem-vindas aqui à TV Assembleia, ao programa Em Discussão. Eu vou começar com a deputada Estela Bezerra. Eu queria saber, em termos de políticas públicas, Estela, o que é que pode ser feito para facilitar esse acesso e o uso do canabidiol terapeuticamente? Cláudia, primeiro minha saudação a você, a todos os nossos telespectadores, a Sheila que está contribuindo com esse debate. O acesso ao canabidiol, ou a cannabis com uso medicinal, ele é garantido no nosso país, porque é reconhecido notadamente que essa medicação, ao contrário ou em comparação às outras da alopatia, tem um efeito muito grande e benéfico às crianças com epilepsia, com paralisia cerebral, as doenças crônicas que são progressivas e degenerativas, a qual a medicina tradicional não encontrou nenhuma solução. Porém, a gente tem um impeditivo legal no nosso país, que você tem o direito a usar a medicação, mas não tem o direito a produzir a base da planta que resulta na medicação, no canabidiol, que tem várias apresentações para seu uso. Então, nós temos hoje uma dicotomia muito grande no Brasil. Permite o uso, mas esse uso só é possível através de aquisição dessa medicação internacional industrializada, que fica a um preço exorbitante para o perfil socioeconômico das famílias, e ainda existe todo o bloqueio da regulação da entrada dessa medicação no nosso país. Então é preciso que o segmento político, porque a sociedade brasileira amplamente como um todo, dadas as discussões que já foram feitas, é favorável ao uso do canabidiol para fins medicinais e da cannabis para fins medicinais, e a gente precisa agora impedir, diluir, a gente diminuir, tirar os bloqueios e os obstáculos que existem. Então, esse é o grande debate que cerca, e cada vez que a população conhece a realidade, conhece o efeito da medicação, conhece primeiro o drama das pessoas que estão em processo de saúde e doença bastante graves, e conhece os benefícios que elas recebem ao ter acesso a uma medicação que só produz o bem, a gente tem uma opinião muito clara, muito nítida, de que é necessário que a sociedade, que o segmento político se unam em função de regulamentar e de fazer com que isso se torne um bem, e faça com que essas famílias, essas crianças e essas pessoas tenham acesso ao que lhe é de direito, alívio para a sua doença e, em muitos processos, até a cura. Passa pela discussão dos parlamentares também o preconceito que ainda existe cercando a cannabis? Passa sim. Eu acho que o grande obstáculo que nós temos é de concepção mental. É um preconceito que alimenta todas as dificuldades de entendimento que nós temos nesse processo. Na medida em que e acho que aí a Liga Canábica aqui na Paraíba e outras associações pelo Brasil têm contribuído muito para que se diminua esse preconceito, porque o que é grande parte do preconceito é ignorância. É quando ignorância não é um termo que desqualifique ninguém, é de você desconhecer. O desconhecimento faz com que as pessoas se resguardem, se amparem naquilo que é distorção. Então, nessa área há uma distorção muito grande, e a Liga Canábica vem contribuindo muito para a desconstrução do preconceito, porque as coisas ficam muito claras, muito nítidas a partir do momento que você vive ou tem acesso ao que acontece no cotidiano dessas pessoas e o que melhora na vida dessas pessoas quando ela tem a oportunidade do uso da medicação. Eu queria abordar justamente essa questão da melhoria agora com você, Sheila, sobre a questão de como se deu, por exemplo, o que mudou na vida do seu filho, uma criança de 7 anos, depois que passou a utilizar o canabidiol.
Veja só, meu filho tem 7 anos. Até os 4 anos de idade, ele tomava 5 anticonvulsivantes, chegou a tomar 16 comprimidos por dia e tinha uma média de 30 convulsões por dia. Convulsões que chegavam a durar 20 minutos. Mesmo com a ingestão desses medicamentos? Mesmo com a ingestão desses 16 comprimidos. Hoje, vai fazer 3 anos que ele usa, ele chegou a passar 7 meses sem nenhuma convulsão, agora recentemente. Aqui e acolá aparece uma crise, se ele estiver gripado, se tiver alguma indisposição, tem uma crise, mas que dura 30 segundos, não chega a 1 minuto, as crises que ele tem hoje. E tomando 2 anticonvulsivantes nas doses mínimas, um deles já terminando o desmame, o outro a gente já reduziu a 1/3 da dose que ele tomava, e com uma qualidade de vida que não tem comparação ao que era antes, porque não era só ele que convulsionava, era a família inteira. Imagine o que é 30 convulsões num só dia para uma criança. Ele praticamente convulsionava, adormecia, acordava, convulsionava, adormecia, acordava. Nem comer conseguia. E nós também, adoecendo todos. Então, a maconha para nós foi vida, né? Vida nova, saúde, qualidade de vida. A gente disse que Pedro antes vegetava, hoje ele existe. O desenvolvimento físico dele, além da questão da diminuição, né, muito significativa das convulsões, o desenvolvimento físico dele também foi facilitado, já que há mais tranquilidade na vida de Pedro? Sim, sim. Pedro, o que acontece é o seguinte, na maioria das crianças, né, que tem paralisia cerebral ou que tem alguma síndrome epilética, as convulsões atrapalham o desenvolvimento. Então, se cessam as convulsões e a criança não tem uma lesão cerebral extensa, que comprometa o funcionamento, né, de um membro, que comprometa a visão. Cessando as convulsões, o desenvolvimento vem à tona. Meu filho, há 1 ano e meio atrás, ele não sustentava quase mais o pescoço. Agora ele está querendo ficar em pé, querendo andar, ele não usava as mãos. Agora ele usa, puxa, o que tiver. Essa semana quebrou uma xícara, a gente foi passando com a cadeira de roda, ele passou a mão na xícara, que estava em cima da mesa, brinca, engatinha, ri. Ontem mesmo a minha mãe estava dizendo em casa, Pedro está com 7 anos. Há 1 ano e meio a gente vê o sorriso de Pedro, porque até 1 ano e meio atrás ele não ria. E é importante destacar, com relação a essa história da produção nacional de cannabis, que eu acho que a gente vai falar mais na frente, é que há 3 anos ele usa os óleos de cannabis para tratar a epilepsia. Até 1 ano e meio atrás usava os importados, que eram caríssimos, a gente não tinha condição de manter o tratamento. A cada 40 dias a gente gastava R$ 3.900, fora a burocracia de trazer para cá dos Estados Unidos, né? E ele se mantinha tendo umas 10 crises por dia. Agora, usando o óleo produzido aqui em João Pessoa, ele zerou as crises. Então, e vocês gastam quanto por mês atualmente? A gente contribui para a associação com R$ 150 mensais, que assegura o tratamento necessário para cada paciente, e 30% dos pacientes da associação não pagam nada, que são pessoas carentes que não podem pagar. Estela Bezerra, foi recente a decisão do mês de maio, a Justiça Federal permitiu que os associados da Abrace pudessem cultivar, né, a planta. E diferente de outros tipos de substâncias, até você já citou que as pessoas podem transformar, né, a maconha no próprio canabidiol, não é um processo tão complicado, é possível fazer em casa. De que maneira os parlamentares, a classe política pode dar uma contribuição para aumentar esse acesso? Olha, agora depois da permissão do cultivo para essa finalidade, a gente precisa criar uma política pública. Mas até agora é restrito só aos associados da Abraço. Sim, mas os associados da Abraço, eles, e a Liga Canábica, eles são, no meu entendimento, um modelo, é o que a gente chamaria de vanguarda de um processo que vai revolucionar o acesso, revolucionar a medicação, o acesso à medicação e o cuidado de pacientes. Nesse caso aqui, acho que Sheila falou claramente da situação do filho dela, mas nós temos várias outras patologias, né, Sheila, das doenças crônicas, progressivas e degenerativas, que têm um efeito, eu diria, um efeito maravilhoso, né, um efeito muito de imediato. Você imagina essa descrição que ela fez em 3 anos
e em 2 anos e meio, com o uso constante produzido aqui, o filho começa a sorrir, começa a existir, passa a existir, né? E isso acontece na vida de muitas pessoas. Então, o que é que a política pode ajudar? Primeiro, posicionamento é simbólico também, é de contribuir com a descriminalização, contribuir com a desconstrução do preconceito, porque tem muita gente que tem medo de se aproximar. Sheila usou uma palavra que eu evitei usar, por exemplo, a maconha. A base, a cannabis, é o nome científico do que é popularmente conhecido como maconha. E a maconha sofre muito preconceito no nosso país. E é preciso explicar, né? O canabidiol dá barato? O canabidiol não, porque a cannabis, ela para produzir o efeito recreativo, que é conhecido, ela precisa chegar a altas temperaturas. E o canabidiol é como você fazer azeite, né? É uma prensa a frio para que o óleo se mantenha com vários elementos químicos, né, que produz o efeito que é necessário no uso medicinal, no uso terapêutico. Então, não tem nenhuma relação. Agora, se ele é psicoativo, ele é psicoativo, porque a planta é naturalmente psicoativa. Ela é cultivada e ela é utilizada, por exemplo, pelos povos mais tradicionais como uma planta que dá uma dimensão espiritual. Ela era usada como planta curativa em muitas culturas no passado. Quem lê um pouco e conhece um pouco, estuda um pouco disso, reconhece esse uso. Então, a classe política pode, primeiro, contribuir para a desconstrução dos preconceitos. É preciso que a gente tenha mais conhecimento, leve mais visão do que está acontecendo para poder tomar um posicionamento social, inclusive atualizar a classe política com a opinião pública da sociedade. Claramente, a opinião pública da sociedade é favorável de que a população tenha o direito a ter uma assistência à saúde adequada, que caiba no seu bolso e que tenha resultados. É na frente disso que a gente está. Uma outra questão é, tendo o direito, tendo a necessidade, e o pacto social dizendo que aprova, é preciso que o poder público, e o legislativo está inserido nisso, criar as condições para que isso, que foi uma exceção, se transforme em regra. Que a exceção passa a ser não ter direito e o direito passa a ser a regra desse processo. Então, a classe política tem uma responsabilidade muito grande, no meu entendimento, para promover a descriminalização e a promover a segurança, a rotina e o acesso à produção do canabidiol para fins medicinais. Os pais dos pacientes que fazem uso do canabidiol tiveram que travar uma batalha, inclusive judicial, para conseguir ter acesso à substância. Eu queria que você explicasse um pouco como é que foi, desde um momento em que os pais traficavam, né? Tinha essa pecha de traficar o canabidiol vindo do exterior, até hoje. Na verdade, antes de responder especificamente a tua pergunta, eu acho que cabe um esclarecimento que nós, pacientes, começamos a entender depois que a gente começou a usar os óleos. A gente, no início, dizia que traficava, né? Dizia não, a gente traficava, inclusive algumas das minhas aquisições ficaram presas por aí, que nunca mais eu encontrei na importação. Quer dizer, vocês encomendavam fora, isso vinha pelos correios e muitas vezes ficava retido. Ficava apreendido, não? Porque não tinha autorização. Não tinha autorização, porque não tinha receita médica. Mas a gente entendia que o que a gente estava importando era canabidiol. E não é. Na verdade, o canabidiol isolado, sintético, a substância pura, ainda não existe como acesso para os pacientes. O que a gente usa é óleo de maconha, óleo de cannabis, rico em todos os componentes, inclusive o THC, que é o conhecido, que dá o barato, né? Usando a expressão que você usou. Então, assim, o THC é também anticonvulsivante. O meu filho usa um óleo, ele usa 3 dosagens ao dia. Pela manhã, um óleo de uma planta que é rica em canabidiol, que é da variedade indica. Ao meio-dia, ele usa um óleo de uma planta sativa que tem mais THC.
usa esse óleo. E no fim do dia, no começo da noite, novamente a dose do óleo que tem mais canabidiol. Mas isso é feito, essa produção é feita pela planta. A gente seleciona o tipo de medicação, digamos assim, que se quer usar com mais ou menos THC, mais ou menos canabidiol, a partir do cultivo. Não existe nenhuma manipulação laboratorial para isolar a substância, porque a gente começou ao longo desses 3 anos a entender que a planta é curadora, não são as substâncias isoladas. Então, hoje em dia, à medida que a gente foi compreendendo, a gente nem utiliza mais o termo canabidiol, porque a gente foi percebendo que dentro do óleo que meu filho usa tem THC, tem canabigerol, tem os outros canabinoides, todas as substâncias são inúmeras, né? Todas as substâncias. Mas voltando à questão judicial, no início, ainda em 2014, a gente procurou, né, para sair dessa ilegalidade que dificultava muito o acesso, procurou o Ministério Público Federal, porque a gente entendia que era uma questão de saúde pública. A gente conseguiu reunir em menos de 15 dias 15 famílias daqui de uma pessoa que estavam tentando o acesso e não conseguia, porque os médicos não queriam prescrever. Existia um medo muito grande. E aí, sem prescrição médica, a Anvisa não autorizava, né, a gente importar legalmente. E aí nós procuramos o Ministério Público Federal, na pessoa do Dr. José Godoy, que nos apoiou e nos acolheu como um pai. Eu sempre digo que ele foi um pai para essas crianças. E entrou com a ação na Justiça e nós conseguimos uma autorização para importar sem passar pela Anvisa, uma autorização judicial. Ainda hoje, algumas dessas famílias que ainda importam usam essa decisão judicial que é definitiva atualmente. Sheila, deixa eu te interromper um pouco. Nós vamos ao intervalo e a gente continua tratando desse processo daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Voltamos já com mais um bloco do Em Discussão. Estamos de volta com o Em Discussão. O tema hoje que está posto aqui para o nosso debate é o uso terapêutico da cannabis sativa, a maconha. E nós estamos recebendo a deputada estadual Estela Bezerra e também a vice-presidente da Liga Canábica, Sheila Geriz, inclusive que estava tratando sobre o início do processo todo, né, para a aquisição da cannabis aqui na Paraíba e contextualizando justamente o apoio do Ministério Público Federal. Exatamente, como eu vinha dizendo, nessa época, né, em 2014, ainda não havia regulamentação pela Anvisa, né, das importações, que é o que hoje existe, a permissão da importação, ainda não havia nenhum médico disposto a prescrever e aí a gente precisou recorrer à Justiça para assegurar esse direito, que foi concedido inicialmente a 16 pacientes. A Paraíba foi o primeiro estado a conseguir uma decisão judicial favorável a um grupo, né? Esses 16 já estavam em alguma associação ou não? Não, a gente já se conhecia, né? Porque meu filho fazia fisioterapia em algumas clínicas e através desse contato com essas mães, nós entramos em contato, fizemos uma reunião e aí percebemos que todas estavam com essa dificuldade. Tinham visto na imprensa, né, os efeitos para epilepsia, mas não tinham acesso. E aí a gente resolveu se juntar e ainda não existia a Liga Canábica, ainda não existia a Abrace, que é a outra associação daqui, que é a que produz os óleos. Existia esse grupo de famílias querendo acudir os seus filhos. E a gente também não sabia dos outros efeitos, né, para outras doenças da cannabis. Corremos atrás de salvar aquelas crianças das frequentes convulsões e graças a Deus conseguimos as primeiras importações, mas aí esbarramos na burocracia e no alto custo. Pra você ter uma ideia, acho que a segunda compra que nós fizemos, a gente se juntava, fazia uma compra coletiva, porque barateava, né, o envio, o custo, e fazíamos rifas, campanhas para conseguir comprar. E aí teve uma compra que nós fizemos em novembro, viemos receber em abril do ano seguinte. Algumas crianças descontinuaram o uso, tiveram uma piora das crises, porque as crises vinham controladas por conta do óleo de cannabis. A compra era feita nos Estados Unidos? Ela é feita nos Estados Unidos por um sites das empresas, né, americanas. E aí eles enviavam para cá com a decisão judicial junto da encomenda, né? Porque geralmente quando chegava nos postos da Anvisa, principalmente no aeroporto de Viracopos, que era assim o caminho de entrada,
havia sempre aquela desconfiança, mas o que é isso que está chegando? Então, às vezes a gente tinha que ligar, procurar saber, informar, mandar abrir a caixa, que existia uma decisão judicial a ser cumprida ali. E isso ainda hoje, 3 anos depois, ainda hoje existe essa dificuldade com relação à burocracia, com relação ao acesso nesse sentido, né? A questão do custo, que é muito alto, e a burocracia, que ainda inviabiliza. Por isso que o nosso desejo é tanto do acesso ao cultivo, que a gente possa plantar, é uma planta, né? Desmistificar, ver a cannabis, a maconha como uma planta medicinal. Então hoje ampliou-se na busca de vocês, não é apenas pelo canabidiol, mas pela planta em si. Isso, o direito de cultivar e produzir o próprio remédio, seja se organizando em associações, né, cooperativas, principalmente em entidades sem fins lucrativos, que é o nosso desejo, é o que a gente defende, mas também o direito ao autocultivo. Se um paciente com dor crônica, como eu já conheço alguns pacientes que sofrem de dores agudas na coluna, mas que têm condição de ter o seu cultivo em casa, 5, 6 plantas, que possa fazer o óleo na cozinha da sua casa. Eu conheço pacientes que estão numa melhora impressionante, que viviam se tratando com morfina, com tratamentos com drogas pesadas, e que hoje desmamaram essas drogas e que usam somente a cannabis, que eles mesmos plantam e produzem em casa. Então, às vezes as pessoas dizem, mas isso é um tema polêmico. Eu não entendo assim. Eu acho que é um direito à saúde, e direito à saúde não é polêmico em lugar nenhum. Então, é ver dessa forma, desmistificar. Talvez a polêmica venha justamente da associação com o efeito recreativo, né, que ainda causa muita polêmica exatamente na sociedade. A gente falava antes, deputada, sobre as outras patologias que têm melhoras. Poderia citar algumas delas que apresentam melhoras com o uso das substâncias derivadas da cannabis? O mal de Parkinson, a esclerose múltipla, os que têm dores severas, por exemplo, pacientes no ciclo terminal de câncer, onde a cannabis auxilia muito, humaniza muito passar pelo processo. Mas tem uma questão que a gente não tocou, Cláudia, que é importante dizer que também é base dessa disputa e que não é só a construção daquilo que é moral ou daquilo que não é moral. Existe um debate econômico nisso. Existe, assim, você abordar a maconha como uma planta medicinal, fitoterápica e que pode ser usada na medicina social é como você ter o chá de capim-santo, o chá de erva cidreira, o sabugueiro, tornar a maconha a ser aquilo que ela foi para alguns povos tradicionais e que tinha bastante efeito, o que liberava uma grande parte da população no acesso à saúde de ter que alimentar um mercado e o maior mercado. Nós temos aí quatro grandes indústrias na economia, né? Você tem o petróleo, você tem o armamento bélico, né? Você tem a indústria bélica e você tem a indústria dos remédios, as drogas, né? As drogas lícitas, que é o grande lobby que nós enfrentamos. Nós vivemos hoje quase que prisioneiros desse sistema. Esse mercado produz medicação que muitas delas, em vez de libertar, de emancipar, tornam dependentes. Toda a medicação que nós temos disponíveis para as doenças progressivas degenerativas, como esclerose múltiplas, não tem efeito, é como se fosse beber água. Todas para as doenças que são psicossomáticas, transtornos mentais, né, o que são conhecidos transtornos mentais, para a saúde mental, todas elas têm um efeito extremamente aquém do que ele deveria ter. Quem está nos ouvindo sabe, uma família que tem alguém que tenha algum tipo de esquizofrenia, por exemplo, a medicação para o esquizofrênico não corresponde à necessidade da esquizofrenia. Então, nós tivemos durante muito tempo uma medicina, aliás, uma indústria da medicação que se posiciona de maneira extremamente distante da necessidade da população. Então, nós temos dois grandes obstáculos. Nós temos o obstáculo do interesse econômico, que sustenta inclusive parte desse preconceito, e nós temos o obstáculo do preconceito que advém da falta de informação, e aí a gente está à frente do que eu e
e o procurador Zé Godoy, que na verdade é um presente que a Paraíba recebeu, porque está na defesa de várias frentes importantes. No estado da Paraíba conseguiu contribuir com a formação do Comitê de Combate à Tortura, vem fazendo um bom enfrentamento pela recuperação do Rio Gramame, trabalha com as populações, os povos indígenas, ciganos e quilombolas, com os direitos difusos de maneira muito eficiente. O procurador Zé Godoy colocava, porque ele acompanha desde o início, eu me encontro com o grupo a partir do momento em que Júlio, que é pai de Pedrinho, né, juntamente com Sheila, e que me conhece há muitos anos, vendo que eu tinha um mandato, me procurou e a gente começou a ser uma dessas pessoas que contribui, né, para o avanço dessa causa. E ele dizia claramente que nós estamos à frente de um grande exemplo onde a sociedade civil não só vai mudar comportamento, ter acesso a direitos, mas modificar o marco legal. É assim que surge o direito em sociedade. É quando você começa a mudar, tem uma necessidade, tem uma convergência de interesses, tem uma ação coordenada, qualificada, que se encontra com representantes e instâncias e instituições que têm por obrigação fazer a defesa e a garantia dos direitos, e você começa a mudar, a modificar a cultura, refazer os pactos sociais e melhorar a vida das pessoas. Esta é a essência da ferramenta da política. A política só tem sentido por isso, e eu entendo que nós estamos na frente de um grande exemplo que vai ter o mais lindo dos resultados, que já está tendo nesse momento, mas terá ainda mais quando a gente conseguir fazer uma superação. Eu acho que no primeiro momento a gente consegue fazer o plantio para que os associados da Abraço tenham o direito e possa ter acesso à medicação, mas o segundo momento é a gente conseguir de fato entender que a maconha e que a cannabis, que é o nome científico da maconha, que ela é uma planta medicinal e que deve ser tratada como tal. Então, nesse sentido, você entende que a decisão da Justiça Federal ao liberar o plantio da planta é um divisor de águas nessa questão toda? Sim. É um grande divisor de águas. De certa forma, ela não só garante, como ela emancipa todas essas famílias, garante a continuidade da assistência, quebra um mercado, porque você imagina você importar da Inglaterra, dos Estados Unidos, essa medicação, além de você alimentar o mercado exterior, tem todos os obstáculos da burocracia que já foram descritas aqui por Sheila. Então você faz duas quebras grandes, a quebra do mercado, a quebra da burocracia e ao mesmo tempo favorece. É um grande divisor de águas, eu acho que essa é a grande novidade que nós temos no acesso a cannabis com uso medicinal. Sheila, qual é a diferença entre a Liga Canábica e a Abrace? É importante destacar, aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, nós temos essas duas associações que se completam. A gente sempre diz que são as duas pernas que estão fazendo esse corpo caminhar. A Liga Canábica, ela se organiza começou a partir dessa luta dos pacientes, mas começou a agregar profissionais das diversas áreas, né, aposentados, estudantes, pessoas que acreditem na causa, que vejam a cannabis como uma planta que tem um grande potencial de tratamento e de cura em caso de algumas patologias e que começaram a se engajar. Então a gente criou a associação. Então são pessoas que não necessariamente fazem uso, mas que apoiam a ideia, a causa. Existem pacientes, né, aquelas pessoas que fazem o uso, já fazem, alguns que ainda não fazem, mas estão, né, em busca. E essas outras pessoas que nem têm parentes que precisam e nem fazem uso, mas que acreditam na planta e que têm dado uma contribuição muito grande, principalmente nessa questão de se criar uma cultura de acolhimento, né, dos usuários, dos pacientes, e de desmistificar um pouco essa história do preconceito. E temos a Abrace, que a maior parte dos pacientes da Liga que fazem uso são associados da Abrace e usam os óleos produzidos pela Abrace. A Abrace tem algumas pessoas que não são pacientes, mas predominantemente
de pacientes usuários dos óleos que ela produz. E o foco da Abrace é a produção do óleo, né, a partir do cultivo, as plantas são cultivadas aqui em João Pessoa, o óleo é produzido aqui em João Pessoa, e o apoio a essas famílias, a orientação, algum contato, tem alguns médicos que a gente já tem uma lista lá na Abrace, de alguns médicos no Brasil que prescrevem, né, que acompanham, e tem pacientes do Brasil inteiro fazendo uso dos óleos produzidos aqui. Então, enquanto a Liga, a gente sempre diz assim, enquanto a Liga vai abrindo caminho nesse trabalho mais de viés político, né, de intervenção junto à classe médica, que ainda é muito resistente aos tratamentos com cannabis, de intervenção junto à academia, né, a gente tem feito diversas reuniões com a reitora, com uma equipe grande já que tem se formado na UFPB, para que a UFPB se debruce sobre as pesquisas com cannabis. Enquanto a Liga vai fazendo esse trabalho de abrir caminho, né, a Abrace vem produzindo e demonstrando que é eficaz, que faz efeito. Então, são duas associações irmãs que se complementam no seu trabalho na assistência a esses pacientes. Eu tenho duas perguntas para nós encerrarmos o programa, porque infelizmente nosso tempo já está se esgotando. Uma delas é como as pessoas que têm interesse em saber mais sobre esse tema podem entrar em contato com a Liga ou com a Abrace. E a segunda, o que é que representa para vocês ter essa discussão trazida, acolhida pela Assembleia Legislativa da Paraíba? Para entrar em contato, né, a gente tem tido muitas pessoas que têm procurado, principalmente depois da autorização, né, foi divulgado na imprensa, e está sendo uma loucura acolher tantos pacientes precisando, né, tantas famílias do Brasil inteiro que eu não sei como encontram os telefones da gente. E aí o que a gente tem como, assim, canal, né, a Liga Canábica tem uma página no Face, Liga Canábica Paraíba, que tem lá os telefones da gente, é uma forma de mandar uma mensagem, entrar em contato. E a Abrace tem um site, que é Abrace Esperança, www.abraceesperança.com.br. Para quem quer fazer uso, né, quer se associar à Abrace para utilizar os óleos, o que a gente está recomendando? A decisão da juíza, essa ação que foi proposta foi feita em novembro, foi ajuizada em novembro. Em novembro, de todos os associados da Abrace, que na época eram cerca de 280, 300, 150 conseguiram se documentar e fazer parte dessa ação, desse processo. Esses 150 que estão acobertados pela ação. Então, de lá para cá já são quase 400 que foram chegando e estão usando. Então, a gente está vendo de que forma, né, juridicamente, garantir a continuidade do tratamento a esses que já estão usando, né? E se abriu uma lista de espera. Então, entra no site da Abrace, se associa, existe uma taxa de adesão de R$100, que desde sempre, né, há 3 anos que a Abrace começou a funcionar, essa taxa, e aí você paga essa taxa de adesão para se associar e não paga mensalidade por enquanto, né? Fica esperando o que a Justiça vai decidir para esses novos acessos, mas você já garante o seu lugar na fila, né, para quem quer usar. E para quem quer contato, quer se juntar à luta, é a página do Face da Liga Canábica e mais esqueci. A outra pergunta era o que é que representa para vocês, para as duas entidades, o apoio da Assembleia Legislativa? Para nós, assim, é uma alegria muito grande, né, essa acolhida que a deputada Estela fez, que é, eu digo, se Godoy foi meio que o pai dessas crianças, ela está sendo a mãe da Liga Canábica, né, que tem acolhido, né, essa nossa luta e sido meio que a ponta também conosco, né, e eu acho que a Assembleia Legislativa, abrindo as portas para isso aí, mostra um caráter de vanguarda da Paraíba, né, do Legislativo paraibano, em discutir um tema que começa pelo medicinal, mas que se a gente abre, eu sempre digo que a relação com a cannabis para mim foi como se abrir uma cortina e enxergar um mundo de possibilidades e de dificuldades. E eu acho que essa primeira sessão, né, essa primeira audiência que a gente vai receber a sociedade aqui, né, na Casa Legislativa para conversar sobre isso, é começar a olhar de frente, né, porque é sempre uma história, mas tem o barato, mas tem a questão da violência gerada pela droga e do tráfico, então a gente prefere nem conversar sobre. Eu acho que é um passo muito importante trazer a discussão, iluminar essa discussão e aqui dentro, né, dessa casa, que é a casa primeiro onde se devem discutir, mas
A gente quer que esse seja um ponto de partida, né, o início de uma caminhada rumo. O nosso desejo, enquanto Liga Canábica, é que a Paraíba seja o primeiro estado a ter uma política pública estadual de acesso à maconha para fins medicinais. Ok, Sheila, muito obrigada pela sua presença. Boa sorte aí na sua luta. Obrigada, Estela, também por ter vindo e por ter encampado também a defesa dessa bandeira. Bom, o Em Discussão de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima edição debatendo mais uma vez um tema polêmico e um tema de interesse da coletividade. Até lá!